eu vou te ensinar como resolver o cubo mágico Square One de uma forma prática, rápida e fácil. E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui, seja muito bem-vindo. Esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos. E hoje é dia de eu fazer o tutorial do cubo mágico Square One pra vocês. Então se você tem um cubo mágico Square One todo embaralhado, todo estranho dessa forma aqui, fica tranquilo que hoje eu vou te ajudar. Se você conseguir resolver o seu Square One no final, tudo que eu peço é que você deixe o like e me conte aqui nos comentários que esse vídeo te ajudou, beleza? E antes de começarmos o tutorial de fato, eu quero mostrar pra vocês algumas noções básicas do Square One. O Square One é esse puzzle daqui que tem um formato cúbico e ele possui 6 lados com as mesmas cores de um 3x3 tradicional, como vocês podem ver aqui, a não ser aqueles squares que venham com uma cor diferente, como é o caso desse, que no lugar do amarelo tem o preto. E as peças do Square One vão ser essas peças aqui de quina, que vão ter 2 cores, e as peças de meio, que são essas menores, que também tem 2 cores. Isso tanto na camada aqui de cima, que a gente chama da camada U, a camada do topo, e na camada D, que é a camada de baixo. E além disso, o Square One ainda tem essa camada aqui do meio, ó, que é composta por 2 peças. Essa daqui é uma peça e essa daqui é outra. E o jeito de girar o Square One é justamente segurando com o dedão nessa parte menor aqui da peça, tanto desse lado quanto desse lado. Ela vai ter 2 lados com essa parte menor. E segurando dessa forma, nós conseguimos fazer o que chamamos de slice, que é fazer esse movimento daqui. Girar 2 vezes, basicamente. E vamos ter essa movimentação no Square One de slice, tá bom, pessoal? Além do slice, podemos mover a camada U e a camada D dele. As peças de meio são essas de tamanho menor. E a peça de quina é como se fosse 2 vezes a peça de meio. Se juntar 2 peças de meio aqui, vai dar essa peça de quina, que é uma peça de tamanho maior. E o Square One, pessoal, é um puzzle que tem um shape mode, ou seja, à medida que nós formos girando nele, ele vai mudar a sua forma, ele não é mais um cubo, e à medida que nós formos mexendo mais ainda, ele vai mudando cada vez mais, podendo ficar algo dessa forma daqui, super diferente de um cubo mágico. E agora que vocês já sabem todas essas notações básicas, vamos embaralhar o Square aqui e começar de fato a resolução dele. Ok, agora sim, o Square é completamente embaralhado, e o primeiro passo para poder resolvermos ele é justamente de resolver a Cube Shape, ou seja, transformá-lo em formato de cubo novamente. E essa etapa, ela é totalmente intuitiva. A primeira coisa que a gente vai fazer é segurar ele de maneira correta, que é assim, com o dedão nessa parte menor aqui da peça, pode ser tanto desse lado quanto desse lado daqui. E aí vocês lembram que eu falei que tem peças que são essas aqui maiores e tem as menores também. Nesse caso, o nosso objetivo inicial é juntar 3 dessas peças maiores juntas, como temos aqui embaixo para nossa sorte. Então se eu trazer ela aqui para a camada de cima, vocês vão conseguir ver melhor. Nosso objetivo é justamente fazer isso daqui. E nosso objetivo é fazer isso 2 vezes, porque assim como nós temos aqui um exemplo já feito, temos aqui, ó, 3 peças, vamos colocar ela aqui na camada esquerda do cubo mágico, logo abaixo da gente, porque assim, quanto mais a gente mexe aqui, ó, no slice, não vai desmanchar o que já temos, tá bom, pessoal? E quando conseguirmos fazer mais essa junção de 3 peças grandes aqui na camada de cima, nós vamos jogar elas lá para baixo, para poder juntar com essas aqui. E assim nós temos uma flor aqui no Square One. Não precisamos ligar agora para as cores do amarelo e do branco, tá? Precisamos ligar apenas para o tamanho das peças, sem nem prestar atenção nas cores. Isso é para depois, tá bom, pessoal? Então não se importem com as cores nesse momento, porque isso fica para depois. Então nosso objetivo inicial é justamente fazer isso daqui, tá? De juntar 6 peças grandes na camada de baixo dele. Podemos ter um outro caso onde não seja tão simples de juntar essas 6, por exemplo, temos aqui 5. Como é que a gente faz para colocar mais uma aqui? Essa etapa vocês vão muito descobrir realmente mexendo no cubo mágico e girando ele. E aí, inclusive, vocês vão perceber, ó, que vai ter certos locais onde a gente não vai conseguir fazer o slice. Por quê? Porque tem uma peça aqui atrapalhando, ó. Repara que o slice, ele sempre vai ter que ter uma linha aqui cortando ele pra gente saber se a gente pode ou não fazer esse slice. E nesse caso daqui, ó, a linha ela até vem pra essa peça, mas ó, depois tem essa peça grande que fica impossibilitada da gente dividir ela pra poder girar. Ou seja, nesse caso daqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia mover assim, e aqui nós temos uma linha, ou seja, temos uma linha em cima e uma linha embaixo, e conseguimos assim fazer esse slice, tá bom, pessoal? Então sempre reparem nisso, vão ter certos locais onde a gente não vai conseguir mexer no Square, porque não vamos ter essa linha aqui cortando com o slice. Se a gente colocar de uma forma que a linha corte aqui, ó, em ambas as camadas, como seria dessa forma daqui, aí sim a gente consegue fazer esse slice e mover essa camada. Se temos um caso desse daqui, onde já temos 3
peças grandes juntas aqui embaixo. Nós vamos sempre deixá-las, quando já temos essas peças, vamos sempre deixá-las aqui na esquerda, porque aí o slice não vai atrapalhar o que já temos, não vai mexer nelas, tá bom, pessoal? E agora a gente vai tentar juntar mais 3 aqui na camada de cima, para depois poder juntar com ela e termos a nossa flor. Repara que nós já temos essas 2 peças aqui e teríamos que juntar só mais uma dessa grande, ou aqui, junto dessa, ou aqui, junto dessa. E repara como tem essa peça daqui, ó, muito próxima dessa, só que tem essa de meio aqui atrapalhando. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, ó, jogar essas 2 aqui pra baixo, e aí a gente tira essa peça de meio, ó, que tá atrapalhando, dessa forma, e aí quando a gente voltar elas, vamos ter elas juntas com essa daqui, o que completa a nossa flor. Já temos 3 aqui, ó, então é só botar 3 desse lado e jogar ela pra baixo. Tá bom, gente? Pra galera que já conseguiu a partir desse primeiro exemplo, ótimo! Você pode pular o vídeo pra esse ponto daqui, porque agora eu vou dar alguns outros exemplos de Cube Shapes, de como fazer essa flor aqui embaixo, pra quem não conseguiu ainda. Então, se você já conseguiu, pode pular pra esse minuto daqui, que é do próximo passo. Porém, mesmo que você já tenha conseguido fazer aqui a flor, ó, a partir do primeiro exemplo que eu mostrei, eu recomendo que você assista esse vídeo completo, porque você pode cair em um dos casos que eu vou mostrar de exemplo, em outras resoluções, e é importante você saber como resolvê-los também. Peguei o square que tem preto aqui no lugar do amarelo, só para poder dar um exemplo de demonstração, mas como eu falei para vocês, nós não vamos nos preocupar com as cores agora, apenas com os padrões, com essas peças, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui fazer mais um exemplo. Podemos ter algum embaralhamento onde a barrinha esteja dessa forma daqui, ó, os 2 lados pequenos estejam juntos. Nesse caso, vocês podem simplesmente escolher de qual lado vocês querem segurar. Pode ser tanto esse quanto esse daqui. Nesse exemplo daqui, nós temos já 5 peças juntas, e é o que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar mais um aqui para poder ter esse padrão de flor, não é mesmo? E reparem que tem uma peça aqui que, quando eu fizer o slice, ó, ela vem parar aqui. Então, se eu juntar essas 2 aqui com essa peça, olha só o que me acontece, juntei 3. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso, quando eu levantar essa daqui, ó, ela vai ter que juntar com uma dessa. Então, o que é que eu posso fazer? Como aqui tem 4, ó, eu posso colocar 3 aqui. Essa quarta vai juntar com essas 2 daqui de baixo. E assim, nós vamos ter, ó, a nossa flor resolvida. Mas lembre, essa flor, ela tem que estar aqui na camada de baixo. Então, o que é que a gente faz? A gente joga inicialmente 3 lá para baixo. E agora, o que é que a gente faz? Ó, juntou até 4, não tem problema. A gente traz essas 4 para aqui, para nossa esquerda, ó, porque quando fizermos o slice, não vamos desmanchá-la. E agora é só jogar essas 3 lá para baixo, dessa forma daqui, ó. Coloca assim, quando fizermos o slice, elas vêm aqui para baixo. Podemos ter algo assim também, onde nós já temos 3 aqui, ou seja, vamos colocar na esquerda, e aí vamos ter essas 2 aqui, ó. E independente de como a gente mexa, ó, essas 2 elas meio que não juntam com nada mais. Tá vendo? Posso mexer o quanto for que elas não vão juntar com muita coisa. Então, o que é que a gente faz? A gente vai ter que dar um jeito de mudar esse padrão, porque reparem, tem 2 peças aqui, ó, de meio cortando entre elas. Então, a gente precisa de alguma forma separar essas peças de meio delas. Porém, se a gente coloca aqui, ó, o slice, ele não faz, porque a linha não completa por conta dessa peça. E a mesma coisa, se a gente tentar separar dessa forma daqui, ó, não vai, porque essa peça daqui vai estar atrapalhando, ela não completa a linha. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essas 2 aqui para a camada de cima e ver uma forma de separar essas daqui, essas 2 de meio delas. Se eu jogar dessa forma aqui, ó, não ajuda muito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer mais uma vez aqui na camada de cima. Aqui não vai, eu mexo mais uma vez. Aí agora, ó, consegui. Agora eu não tenho só uma do meio junto delas, eu tenho 3 de cada lado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar elas dessa forma daqui, ó, que aí eu vou separar elas dessas 3. E agora, olha só, se eu colocar uma outra peça grande aqui, por exemplo, aqui não dá para fazer slice, então vamos por outra. Se eu colocar essa grande aqui, por exemplo, ó, quando eu levantar de volta elas, eu consigo juntar com uma grande e assim consigo jogar a nossa flor lá para baixo. Podemos também ter algo desse jeito, onde já temos um quadrado aqui embaixo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar novamente juntar essas peças. Aqui nós temos em ambos os lados 2 juntas, então o que é que a gente pode fazer? A gente pode ver, quando eu faço um slice, essa peça daqui vai juntar com essas 2, eu já sei disso porque quando eu faço o slice, ó, elas se juntam. Então beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essas 3 lá para baixo, coloco aqui, ó, na minha esquerda, porque significa que quando eu mexer eu não vou movê-las. E agora eu vou tentar juntar, ó, essas 2 daqui com essa, dessa forma.
eu consigo fazer a minha flor. Então, pessoal, como eu disse pra vocês, essa etapa ela é totalmente intuitiva. Vocês não precisam de algoritmo, de fórmula nenhuma pra poder resolvê-la. É só ficar tentando mesmo juntar essas peças, tá bom, gente? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Pode ser um pouco desafiador no início, mas vocês vão conseguir. E o objetivo da gente nessa etapa é chegar em algum desses dois padrões aqui no topo. Embaixo vamos ter a flor pronta. E no topo nós precisamos chegar em um desses dois padrões aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas nós podemos nos deparar com um caso desse daqui, ó, onde temos a flor, mas não temos aqueles dois padrões que eu mostrei aqui em cima. Nós vamos ter um padrão diferente. Quando isso acontecer, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar, ao máximo, juntar as pecinhas menores umas com as outras. No caso daqui, ó, nós temos essas 5 aqui juntas, porém tem 3 que estão separadas aqui por essas duas peças grandes. E o que é que a gente quer? A gente quer que elas estejam o mais próximas possíveis, como é no caso desses dois aqui. Nesse daqui só tem uma separada e nesse daqui não tem nenhuma separada. Então, quando a gente tem isso, nós podemos ir movendo de forma intuitiva mesmo para poder juntar essas peças. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, de alguma forma, separar essas peças para tentar juntá-las. Eu posso tentar jogar, ó, todas essas aqui lá para baixo, mas, ó, não dá por conta dessa peça grande aqui, eu não consigo jogar dessa forma. Então, eu vou tentar jogar essas menores lá para baixo. Dessa forma daqui, ó. E aí eu percebo que essas menores, elas, quando voltarem, essa daqui vai continuar nesse lugar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar ela lá pra baixo. E agora eu vou tentar juntá-las com essas aqui, ó. Olha só, dessa forma. E aí sim eu consigo chegar em um desse padrão, que é o que eu quero. Eu poderia também ter chegado nesse daqui. Então é dessa forma, tá, pessoal? Independente de como cai em cima, se não cair em um desses dois padrões aqui que eu mostrei pra vocês, vocês vão tentando ao máximo juntar as peças menores, porque aí sim nós vamos conseguir chegar em um deles. Podemos ter algo como esse daqui também, onde já temos a flor aqui na camada de baixo, e aí temos esse padrão com várias peças aqui, ó, pequenininhas juntas, porém essas duas aqui separadas. Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode jogar todas essas aqui que estão juntas lá pra baixo, e aí na volta a gente tenta juntar o máximo que dá com essas aqui, no caso assim, porque aí quando voltar, ó, elas vão estar juntas e temos um padrão que é o que nós queremos, tá bom, pessoal? Então sempre é esse processo de tentar juntar o máximo que nós conseguirmos essas pecinhas pequenas e aí sim nós vamos conseguir chegar a um dos dois padrões desejados. E agora, pessoal, nós vamos de fato transformar isso tudo aqui, essa doideira, em um cubo. Como eu disse pra vocês, nós temos esses dois padrões capazes de acontecer nessa etapa e aí nós vamos fazer alguns slices, movendo de forma correta aqui tanto a camada U quanto a camada D para colocar elas no local correto, onde o slice deve passar. E após alguns slices, nós vamos conseguir transformar em cubo. Caso nós tenhamos esse padrão daqui, pessoal, é o padrão mais fácil de fazer nessa etapa. Nós vamos deixar a flor de qualquer forma, até porque todas as peças dela são iguais, ó, independente de como a gente coloque ela aqui, vai dar certo. E aqui na parte de cima, nós vamos deixar dessa forma daqui, ó. Nós vamos meio que quebrar essas duas peças grandes que estão juntas, ou seja, se o slice tá aqui, ó, a gente vai colocar elas aqui na frente, fazemos o slice. Aí vai cair nesse padrão, que é o mesmo, tanto em cima quanto embaixo. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar ele, ó, tem essas 4 peças juntas, a gente vai fazer o slice justamente onde quebra de duas em duas, tá bom, pessoal? E embaixo a mesma coisa, então a gente vai segurar dessa forma daqui. Fazemos o slice e aí vai cair nesse padrão, que é o mesmo que tem embaixo. E agora nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar dessa forma daqui, ó, quebrando essas pecinhas pequenas em duas, vamos separá-las em ambos os lados. E embaixo, a gente não vai deixar assim, a gente não vai deixar eles paralelos, a gente vai deixar assim. Aqui embaixo nós vamos quebrar essas peças grandes. E aí quando fazemos o slice, cai nesse padrão daqui, que é igual tanto em cima quanto embaixo. A gente deixa um que vai quebrar essas duas grandes aqui, e embaixo a mesma coisa, tá bom, pessoal? E esse padrão daqui, reconheçam ele, porque ele é o único padrão do Square que quando a gente faz o slice, ele é capaz de transformar em um cubo. Então a gente deixa eles assim, iguais tanto em cima quanto embaixo, faz o slice e temos um cubo novamente. Olha só, pessoal. Adianto pra vocês que essa barrinha aqui, ó, ela tá flipada. Não é um problema. A gente vai só ignorar isso aqui. A gente vai resolver no final da resolução isso daqui, porque não vai atrapalhar, não vai interferir em nada durante a nossa resolução, tá bom, gente? Então podem deixar ela assim. Dependendo do algoritmo que a gente faça, ela até vai desflipar. No caso, ela tá flipada, ela tá girada, né? Dependendo do algoritmo que a gente faça, até ela volte ao normal e depois volte a ficar assim. Então a gente vai só ignorar. E dessa forma é se tivermos esse padrão aqui.
Agora, se a gente tiver esse padrão aqui, como que vamos resolver? Ele possui alguns slices a mais do que aquele padrão inicial, mas é bem tranquilo também. Aqui na camada de baixo de qualquer lugar, vamos sempre segurar um dedão aqui, nessa parte menor dessa peça, e nós vamos colocar exatamente assim, ó. Vamos ter essas duas grandonas aqui na nossa direita, e aí tem essa de meio, conectada a essa. Nós vamos deixar o slice aqui onde a gente quebra essa peça daqui. Então a gente quebra ela, aí vai cair nesse padrão em cima e nesse padrão embaixo. Embaixo a gente vai mover essa daqui pra cá. A gente vai deixar assim, a gente vai quebrar o slice nessa peça de meio aqui. E em cima a gente vai mover também essa. Então a gente move duas aqui, tanto em cima quanto embaixo. E aí a gente faz o slice, vai cair nesse daqui em cima e nesse daqui embaixo. Embaixo o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver essas duas pequenininhas aqui, ó, a gente vai colocá-las na esquerda, ou seja, o slice a gente vai quebrar ele, ó, nessa peça daqui. Com elas aqui na esquerda, a gente deixa o slice aqui. E em cima, a gente vê que tem essas duas juntas aqui e tem uma peça de meio junto dela. Então a gente passa todas elas e vai quebrar o slice aqui, ó, dessa forma, tá bom, pessoal? Então vamos lá, slice, vai cair nesse padrão aqui em cima e nesse padrão aqui embaixo. Esse daqui, ó, nós temos 4 grandonas juntas, então nós vamos quebrá-las, colocar duas de um lado, duas do outro, o slice aqui no meio. E embaixo nós temos essas duas grandes, vamos quebrar a parte delas, colocá-las aqui e slice. E agora nós temos o mesmo padrão em cima e o mesmo padrão embaixo. No de baixo a gente vai colocar com esses dentinhos aqui, vocês podem chamar do que quiserem, de forma que fique mais fácil para vocês de reconhecer. Nós vamos colocá-los aqui, ó, no slice. O slice vai separar essas duas grandes juntas. E em cima, nós não vamos separar essas duas grandes, não. Nós vamos separar essas duas pequenas aqui que estão juntas, tá? Então a gente coloca dessa forma daqui, slice. E agora, olha só, lembra desse padrão daqui? É o único que é capaz de transformar o square em um cubo, nessa etapa da cube shape. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca ele igual, com essas duas grandes aqui, tanto na camada de cima quanto na de baixo, e aí faz o slice para quebrar elas, e virou um cubo, como vocês podem perceber. Já, pessoal, lembra que eu falei que essa barrinha daqui, ó, ela tá flipada? Ela pode muito bem não estar, tá, pessoal? Então, independente de como esteja essa barrinha daqui da direita, a gente só vai ignorá-la nesse momento. E agora sim, nós chegamos à segunda etapa, que é de resolver tanto aqui a camada de cima, no sentido de colocar toda ela de branco ou de amarelo, e aqui embaixo toda ela de branco ou de amarelo. Isso aí vai depender de qual as cores que o seu square tenha. No caso desse daqui, seria preto no lugar do amarelo, mas nós vamos fazer exatamente isso aqui, deixar um lado todo de uma cor e o outro lado todo de outra cor. E para fazer isso, nós vamos começar colocando as quinas aqui das mesmas cores, são essas peças maiores. Então, o meu square, ele tem amarelo na parte de cima, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar já essa parte aqui, ó, do amarelo em cima dele, porque quando eu fizer o slice, ó, eu não vou mexer nessas duas que já estão corretas aqui. E o meu objetivo é de colocar essas outras duas aqui nessa parte. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso trazê-las aqui para esse lado e jogar lá para cima, só que é o que acontece, ele sai do formato de cubo. Então a dica dessa etapa é de, antes de fazer o slice, vocês moverem esse meiozinho, ou aqui em cima, ó, que aí quando a gente mover, ele não desfaz o formato de cubo, ou aqui em cima, ou aqui embaixo também, ó, quando eu mover, ele não vai desfazer o formato de cubo. Mas digamos que vocês não perceberam que essas duas aqui, ó, já estavam juntas para jogar lá para cima, e aí vocês seguraram o square dessa forma daqui. Por exemplo, quando a gente fizer o slice, ó, sempre se atentando a antes mover um meiozinho desse para não desfazer o formato de cubo. Quando a gente fizer isso, ó, vai subir só uma peça. E agora como é que a gente faz para colocar essa daqui aqui em cima? Essa etapa, pessoal, ela também é completamente intuitiva. Então digamos que eu tenho essa daqui, ó, eu vou ver. Quando eu mover ela aqui para cima, o que é que acontece? Ó, vai sair uma outra. Então o que é que eu preciso? Eu preciso juntar de alguma forma essas duas aqui. Uma forma de fazer isso é, vocês colocam a peça que está errada aqui na direita, e embaixo vocês colocam a peça que está certo aqui na esquerda. E aí, quando vocês fizerem, ó, sempre lembrando de fazer primeiro esse movimento de 1 para não desfazer o square. E aí, quando a gente faz o slice, a gente acaba juntando essas duas. Aí depois é só jogar aqui, ó, para essa camada e jogar lá para cima. E assim nós temos as 4 aqui. E com isso também, as 4 brancas aqui embaixo. E agora nós vamos trocar essas pecinhas menores, as pecinhas de meio. Onde tem branco aqui tem que ser amarelo, e onde tem amarelo aqui tem que ser branco. Então eu tenho que trocar
essas 4 aqui de baixo com essas 4 aqui de cima. E o padrão poderia ser diferente, poderia ter apenas uma errada, poderiam ter 2 e poderiam ter 3 erradas. Nesse caso daqui, eu tenho as 4 erradas, eu vou precisar trocar as 4. Mas da forma que vocês trocam uma, vocês podem ir trocando de uma em uma, e é o que eu vou ensinar vocês. Mas para isso, nós vamos precisar utilizar de um algoritmo do Square e, portanto, eu preciso ensinar vocês como ler as notações de algoritmo do Square, que são bem diferentes de um cubo mágico 3x3 tradicional. O algoritmo do Square ele vai ser escrito assim. Entre parênteses vão ter 2 números, que pode ser um negativo ou não, e depois dele nós vamos ter uma barra. O Square, pessoal, como eu falei pra vocês, ele tem peças de tamanhos diferentes. Então essa peça daqui, ela vai contar como 1, e essa peça daqui, ela vai contar como 2. Se o número for negativo, vai ser no sentido anti-horário, o giro dele, e se ele for positivo, vai ser no sentido horário. No cubo mágico 3x3, a camada U no sentido horário é fazer um giro para esse lado daqui. Já o anti-horário seria girar nesse sentido aqui. O D horário seria girar assim e o D anti-horário seria girar assim. E a mesma coisa acontece no Square. Se nós formos fazer 3 na camada U, nós vamos ver, vamos contar as peças. Aqui essa daqui conta como 1, então seria girar uma vez. E agora girar 2 vezes, já que essa peça daqui conta como 2. Então seria como se a gente fizesse, ó, 1 já foi, 2 e 3. Isso daqui seria o 3 no sentido horário. Já o 3 no sentido anti-horário seria o que? A gente fazer 1, 2, 3. E isso daqui seria o 3 no sentido anti-horário. E para isso nós precisamos ir de fato contando as peças, lembrando que as peças menores valem por 1 e as peças maiores valem por 2. Já embaixo, se nós tivermos, por exemplo, 2 no sentido horário, seria o quê? Seria girar 2 vezes. Então, 1, que é essa peça que conta como 2, então 2 seria isso daqui, para o 2 no sentido horário embaixo. Se tivermos um 1 no sentido anti-horário embaixo, seria justamente, ó, trazer essa peça daqui para cá. No caso, seria o menos 1. E assim por diante. E essa barrinha que tem no final do algoritmo representa justamente o slice. Então a gente vai, sempre que vier, né, um algoritmo, a gente vai contar as peças e colocar ela na orientação correta que a gente quer para poder fazer o slice. No caso desse que está aparecendo aí na tela, seria assim. 3 aqui em cima e menos 1 embaixo. E a gente faz o slice. E sempre que vier essa notação, o primeiro número vai fazer referência à camada U e o segundo à camada D, que é essa daqui de baixo. Beleza, pessoal? Agora que vocês já sabem isso, nós podemos aprender como trocar essas peças de meio. Para começar, nós vamos colocar elas na orientação que nós queremos para poder trocar. Sempre que vamos trocar uma peça de meio aqui nele, a gente vai colocar que a gente quer trocar de cima aqui nessa parte e a de baixo aqui nessa parte. E aí nós vamos fazer o seguinte algoritmo que está aparecendo aqui. É menos 1 na camada de baixo, já que ele está ali na segunda casa. Então a gente faz um menos 1 aqui e aí vem uma barrinha, ou seja, um slice. Aí, em cima tem um menos 3, ou seja, menos 3 é no sentido para lá, né, o menos. Então, 1, 2, 3. E embaixo não tem nada nesse, por isso tem um 0, slice. Aqui em cima, um 4 agora, ou seja, 4 no sentido horário. Vamos contar as peças? 1, 2, 3, porque essa conta como 2, 4 com essa. Então, é trazer o slice para cá. E embaixo, um 1 no sentido horário, ou seja, fazer isso daqui. E aí, slice. Aí agora nós vamos voltar ao que já fizemos, ou seja, em cima vai ser um menos 4, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E embaixo um menos 1, então assim, slice. Aí agora aqui em cima um 3, 1, 2, 3, slice. E olha só, colocamos aqui ó, o 1zinho para poder deixar em formato de cubo novamente. E nós trocamos aquela peça que queríamos. Mais uma vez, digamos que eu quero trocar essa daqui agora, ó, eu coloco ela aqui em cima. E aqui a gente quer trocar aqui embaixo desse jeito daqui. E fazemos novamente o algoritmo. Menos 1 embaixo, slice. Menos 3 em cima, slice. Aí agora um 4 em cima e um 1 embaixo, slice. Aí agora um menos 4 aqui em cima e um menos 1 aqui embaixo, slice. Um 3 aqui em cima, slice. E ó, trocamos mais uma vez. E assim por diante, se tivermos mais meios, nós vamos utilizar esse algoritmo para ir trocando de 1 em 1. À medida que vocês pegarem a ideia desse algoritmo, ele vai ficando cada vez mais rápido de executar. Até que tenhamos apenas esse daqui, ó, só mais um para ser trocado. Colocamos eles na posição de executar a troca e fazemos o algoritmo novamente, com muito cuidado para não desmanchar o formato de cubo nessa etapa. E olha só, agora sim nós temos todo um lado com uma cor
e o outro lado com a outra cor. E podemos passar para a terceira etapa de resolução do Square. E se eu já te ajudei até aqui, deixe seu like, apoie esse canal, se inscreva, me conte nos comentários. Eu sei que o Square é um puzzle muito diferente do que a gente está acostumado com os outros cubos mágicos oficiais. Ele tem o Shape Mode, a forma dele muda, fica algo bem diferente, então eu tô tentando fazer de uma forma mais detalhada possível para conseguir ajudar vocês. E eu espero que eu esteja conseguindo. E nesse terceiro passo, nós temos a etapa de orientar as quinas do Square. Ou seja, nós vamos deixar o Square com todos os lados com um Red Light. Um Red Light no 3x3 é quando nós temos isso daqui, quinas com a mesma cor. E eles podem acontecer dessa forma daqui, como também podem acontecer assim. Aqui também seria um Red Light. Vamos ignorar as cores das peças de meio no momento e focar só aqui. Ambos os lados aqui têm Red Light. E o que a gente quer no Square é que todos os lados tenham Red Light, tanto em cima quanto embaixo. Nesse caso daqui, ó, percebam que temos um Red Light apenas em cima e um Red Light apenas aqui embaixo. Mas também podemos ter um caso onde vamos ter um Red Light apenas aqui na camada de cima, que é esse. Repare que embaixo não temos Red Light. Como também podemos ter um caso onde não vamos ter um Red Light aqui na camada de cima e vamos ter apenas um na camada de baixo, como vocês podem perceber. E são esses dois casos que eu vou ensinar inicialmente para vocês. E os algoritmos que vocês utilizarem nessa etapa vão resolver tanto a camada U quanto a camada D com apenas um algoritmo. O algoritmo vai orientar as quinas tanto da camada U quanto da camada D. Caso tenhamos esse caso onde temos apenas um Red Light, que são duas quinas da mesma cor, em apenas uma face da camada U e nenhum Red Light na camada de baixo, nós vamos posicionar esse Red Light aqui, ó, na esquerda de onde utilizamos o nosso Slice, então ele vai ficar dessa forma daqui, e nós vamos fazer o seguinte algoritmo. Nós vamos fazer um Slice para começar, vamos sim tirar do formato de cubo nesse momento para poder fazer o algoritmo, então tenham bastante cuidado. Fazemos esse Slice, deixamos ele assim, e embaixo nós vamos fazer um 3, ou seja, 3 aqui. Vamos só mexer na camada de baixo nesse algoritmo, tá, pessoal? E aí fazemos outro Slice. Aí agora a gente vai voltar esse 3, ou seja, um menos 3. Dessa forma daqui, Slice. Aí agora vamos fazer mais uma vez o 3. Assim, Slice. E agora voltar esse 3. Dessa forma daqui, Slice. E olha só, orientamos as quinas tanto em cima quanto embaixo. Temos Red Lights em todas as faces agora. Já se tivermos apenas um Red Light aqui, ó, na camada de baixo e nenhum na camada de cima, nós vamos segurar ele também aqui na esquerda. E naquele algoritmo a gente utilizou apenas movimentos na camada de baixo. Nesse daqui nós vamos utilizar apenas da camada de cima. Então, posicionado o Red Light aqui na esquerda, nós vamos fazer um Slice. Em cima, menos 3, dessa forma, Slice. Aí agora a gente volta esse menos 3, um 3 agora, Slice. Agora, um menos 3 novamente, Slice, e agora volta esse menos 3, Slice, e olha só, orientadas todas as quinas. E aí voltamos para aquele caso onde temos apenas um Red Light, tanto na camada de cima quanto na de baixo. Quando temos assim, nós vamos colocar ambos os Red Lights aqui atrás, de onde vamos fazer o nosso Slice, ou seja, eles vão ficar aqui no fundo, ambos os lados com Red Light, e vamos fazer o seguinte algoritmo. Um Slice, menos 3 em cima, Slice. Aí agora um 3 em cima e um 3 embaixo também, Slice. Aí agora é só fazer um menos 3 aqui embaixo e Slice e tá resolvido, tá orientada, né, todas as quinas em ambas as camadas. Caso vocês tenham encontrado esse caso daqui, ó, onde já temos um lado com quinas todas orientadas, como é o caso desse daqui. E ele pode acontecer tanto em cima quanto embaixo, vai ser o mesmo algoritmo que nós vamos utilizar. Caso na camada que não esteja com as quinas orientadas, nesse caso daqui a minha camada U, eu tenha um Red Light, eu vou posicionar ele aqui, ó, na minha frente, de onde eu for executar o algoritmo. Caso eu não tenha nenhum Red Light, aí vocês podem fazer de qualquer ângulo. E isso, se acontecer na camada de baixo, ou seja, se a de cima tiver toda resolvida, toda orientada, e a de baixo não tiver, ó, tiver com apenas um Red Light, também nós vamos posicionar ele na frente e executar esse algoritmo. E é o mesmo de quando temos ambas com Red Light, que é Slice, menos 3 em cima, Slice, aí agora um 3 em cima e um 3 embaixo, dessa forma, Slice, e agora um menos 3 embaixo, Slice. E aí vamos cair em um caso que já aprendemos, que é quando temos o Red Light aqui, ó, só na camada
de baixo. É um caso que já aprendemos. Então, fazendo isso, vocês vão executar algum dos outros casos que eu já ensinei. Uma outra dica, quando vocês forem reparar ó, que o ao lado tem headlight, não fica movendo muito o square, não, porque pode confundir vocês, já que nós temos que sempre executar os algoritmos com o dedão aqui ó, nessa parte menor dele. Se nós ficarmos movendo demais, ó, imagina se você for executar o algoritmo daqui, não vai dar certo. Então, sempre quando for para verificar, faz com movimentos de U e com movimentos de D. Ou girando no cubo assim, ó, dessa forma, só que sem mover demais, tá bom, gente? E se temos um caso assim, ó, onde não temos headlight nem em cima, nem embaixo, nós fazemos um algoritmo muito simples, que é simplesmente de qualquer frente, já que não tem nenhum headlight, fazemos um slice. Aí agora vamos fazer um -3 e um 3, girar as duas aqui, ó, no mesmo sentido, slice, e agora a gente faz um 3, volta aquele -3 de cima com um 3, e agora a gente fez um 3 embaixo, a gente volta com um -3, slice, e olha só, orientadas. E esses são todos os casos que podem acontecer nessa etapa de orientar as quinas. Então vamos para a próxima. Essa quarta etapa, gente, é a etapa de resolver as peças de meio, tanto da camada de cima quanto da camada de baixo. Pode ser que você tenha uma camada que já esteja resolvida. No caso desse daqui, ó, eu tenho essas duas aqui já resolvidas, esses dois meios já resolvidos. Então a gente vai focar em resolver o que dá para resolver, tá bom, gente? O que é que a gente vai reparar nessa etapa? O algoritmo que nós vamos utilizar nela troca dois meios em dois. Ou seja, eu posso trocar esses dois aqui, por exemplo. Eu tenho vários meios que podem trocar aqui, mas repara que se eu trocar esse que é azul para cá, ele fica entre os azuis, ele vai ficar certo. E esse vermelho vai vir para cá entre o laranja, mas a gente não suporta. Vamos resolvendo de um em um. E embaixo, o que é que eu posso trocar? Eu posso trocar esses dois, ó. Esse azul daqui, ele vem para cá e o laranja vem para cá. Ou seja, ótimo, nós vamos resolver mais dois lados aqui. E o ângulo de execução para esse algoritmo é justamente onde estão esses aqui já. A gente vai colocar aqui no fundo as peças que queremos trocar. Aqui na camada 1 nós decidimos que vamos trocar essas duas, então a gente coloca elas aqui no fundo, dessa forma daqui, ó. Essas duas vão trocar entre si, essas duas vão trocar entre si. E assim, desse ângulo, nós resolvemos o algoritmo de resolver esses meios, que é um -2 aqui em cima, slice. Aí agora nós vamos fazer um 3 em cima, dessa forma daqui, e nada embaixo nesse momento, slice. Aí agora, um aqui em cima e um -1 aqui embaixo, slice. Aí agora, um -2 aqui em cima e um 1 aqui embaixo, slice. E olha só, aqui embaixo resolveu, porque a gente trocou aqueles dois que estavam errados. E aqui em cima nós resolvemos um lado, que foi o do azul, como eu mostrei pra vocês. Suzane, e agora? Eu ainda tenho 3 errados aqui em cima, mas embaixo eu não tenho mais nenhum pra trocar. E agora? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente vai trocando o máximo que dá. Vamos reparar aqui em cima na camada U. Se eu trouxer esse laranja pra cá, eu vou resolver mais um lado. Esse vermelho vai vir pra cá, não vai resolver, mas vamos trocando de um em um, vamos resolvendo o que dá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esses dois, então eu coloco eles no local de troca, que é aqui atrás do algoritmo, e embaixo eu tenho tudo resolvido, então não importa como eu vou deixar essa face. No caso, eu também vou trocar dois aqui de baixo, mas isso vai ser necessário para trocar os daqui de cima. Então vamos fazer o algoritmo novamente, -2, slice, 3 em cima, slice, -1 tanto em cima quanto embaixo, slice, e -2 e 1, slice. E olha só, nós trocamos, agora só tem 2 errados aqui em cima e também tem 2 errados embaixo. Tivemos que fazer isso. Mas olha que maravilha, agora nós só precisamos trocar, ó. Vamos fazer o algoritmo mais uma vez, vamos trocar esses dois, vai ficar certo, e vamos trocar esses dois, vai ficar certo também. Então, -2, slice, 3, slice, -1 e -1, slice, -2 e 1, slice. E olha só, pessoal, todos os meios estão resolvidos. Nessa parte, pessoal, também vocês podem encontrar um caso como esse daqui, onde nós temos apenas peças opostas para trocar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocando literalmente de uma em uma. Então, eu posso trocar essa daqui por essa, por exemplo, e embaixo a mesma coisa. Então, vamos executar o alg aqui. E agora, olha só, nós temos 3 peças para trocar em cima e 3 peças para trocar embaixo. Então, eu posso trazer essa vermelha para cá e essa laranja para cá. Eu vou colocar, então, já que essas são as duas que eu escolhi trocar, eu vou colocar elas aqui no lugar de execução do algoritmo. E embaixo a mesma coisa, eu quero trazer essa vermelha para resolver esse lado vermelho. Então, vou trocar essas duas aqui. E eu faço algo de troca dos meios, que vocês já sabem. E olha só, agora só ficam 2 para trocar aqui em cima, 2 para trocar aqui embaixo, e eu vou trocando o máximo que eu conseguir.
até finalizar a resolução ou cair em um caso de paridade, que é que eu vou mostrar a seguir. Nem tudo são flores e nessa etapa também pode acontecer algo como isso daqui, ó. Termos apenas 2 meios errados em todo o cubo mágico. E aí não tem com que a gente trocar. Se nós trocarmos eles aqui em cima, vão resolver, mas vai ficar 2 errados embaixo, então não tem muito o que fazer. Esse é o caso, pessoal, da paridade do Square One, que é um temido algoritmo, eu diria. As pessoas não tendem a gostar muito dele, mas eu vou ensinar pra vocês e vocês vão aprender, eu tenho certeza. Quando temos esse caso daqui de termos apenas 2 erradas aqui na diagonal, 2 peças que precisam ser trocadas, e elas podem acontecer não só assim na diagonal, mas dessa forma daqui, ó, nos opostos. Se acontecer nos opostos, nós seguramos com uma delas erradas aqui na frente, para executar o algoritmo. Já se elas estiverem aqui na diagonal, nós vamos segurar assim, com elas 2 erradas. As 2 erradas aqui, ó, dessa forma. E vamos fazer o seguinte algoritmo, que é um pouco grande, mas que eu vou deixar a anotação aparecendo aí na tela, e eu tenho certeza que com o tempo, com muita prática, vocês vão aprender. E assim, é super normal de vez em quando acabar errando esse algoritmo quando estamos aprendendo ele. Então não se frustrem, comecem de novo e treinem muito que vocês vão pegar o jeito com o tempo. Para começar esse algoritmo, a gente faz um slice e agora um -3 em cima, slice, um 3 embaixo, slice, um -3 embaixo, slice, um 3 embaixo, slice, agora um 2 em cima, que é assim, slice, um 2 embaixo, que é assim, -2 em cima, ou seja, assim, agora um 4 aqui em cima, slice, um -2 embaixo, slice, um 2 embaixo, assim, slice, aí agora um -1 aqui em cima, e um 4 aqui embaixo, slice, e agora, olha só, um -3 embaixo, slice, e temos resolvido esse caso da paridade. Se tivermos ele aqui nos opostos, como eu falei para vocês, nós vamos executar esse algoritmo. Vou executar um pouquinho mais rápido agora, já que eu quero só dar o exemplo do que acontece quando temos assim, dessa forma daqui. E olha só, quando nós fizermos ele, vai cair nesse caso daqui, onde temos 3 para trocar. E aí nós já sabemos como que fazemos isso, né? Vamos colocar 2 para trocar aqui atrás. E aí vamos fazer o algoritmo da troca, dessa forma daqui. E agora temos apenas 2 embaixo, 2 em cima para trocar. Vamos executar o algoritmo da troca. E sim, temos o cubo mágico resolvido. Quer dizer, não tão resolvido assim. Isso daqui, Suzane, como que eu resolvo isso daqui? Que você falou que a gente ia resolver no final. Então, pessoal, eu garanto para vocês que o pior já passou. Isso daqui é muito fácil de resolver. Nós vamos segurar com a barrinha errada aqui, independente de como estiver em cima e embaixo, tá? De qualquer ângulo aqui, de qualquer cor. E vamos fazer um slice, aí vamos fazer um 6 aqui em cima, ou seja, girar praticamente 2 vezes, um 6 seria isso daqui, slice, fazemos novamente esse 6 dessa forma, slice, e olha só, nós temos a nossa barrinha resolvida. E, consequentemente, o nosso Square One também. E uma outra coisa que pode acontecer, pessoal, ó, vamos resolver primeiro essa barrinha aqui, ó, ou quando você terminar sua resolução, você ter algo com isso daqui. O que é isso daqui, Suzane? Isso daqui, pessoal, pode acontecer quando vocês se equivocarem e ao invés de fazer com o amarelo em cima ou o preto em cima, a cor que fique aqui na camada de cima do seu square, vocês fizerem ela embaixo e assim trocar essas cores que tem que estar em cima e embaixo. Quando acontece isso, essa barrinha aqui, ó, ela vai estar também errada quando a gente terminar a resolução. Mas para sorte de vocês, resolver isso é muito simples. A gente vai segurar aqui, ó, de qualquer lado e vamos fazer slice, vamos fazer um 6 em cima e um 6 também embaixo, dessa forma daqui, ó. E aí depois vamos fazer um slice e olha só, tá resolvido o nosso Square One. Pessoal, a paridade, ela também pode acontecer ó, aqui na camada de baixo. Fomos trocando os meios e olha só, o daqui de cima não tem mais nenhum para trocar e temos o daqui de baixo para trocar. E aí nós temos 2 formas de trazer essa paridade para a camada de cima, já que o algoritmo nós executamos com ela aqui na camada de cima. No primeiro deles é o mais fácil, mas não é como eu recomendo muito que vocês façam. Por quê? Porque a gente vai trocar essa cor daqui de cima com essa cor daqui de baixo e, consequentemente, esse meio também vai vir para aqui para cima, esses meios da paridade que estão errados. Para fazer isso é muito simples, de qualquer lugar aqui, ó, com o cubo resolvido, nós vamos segurar e fazer um slice, 6 em cima e 6 embaixo, slice, e assim nós temos, ó, esse caso da paridade aqui em cima. E aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode resolver ele, como eu já ensinei para vocês, o algo da paridade,
E aí agora, ó, o que vai acontecer é que a gente vai precisar desfazer aquele algoritmo que a gente fez de trocar o branco pelo amarelo, que é com cubo resolvido slice, 6 em cima, 6 embaixo e tá resolvido. E a segunda forma, que é a minha predileta, quando temos a paridade aqui embaixo, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente utilizar o algoritmo de trocar os meios. Vamos trocar esses dois aqui e esses dois aqui, ou seja, aí ela vai resolver aqui embaixo e vai passar a paridade aqui para cima. Então a gente faz o algoritmo de resolver os meios e a paridade ela veio parar aqui em cima e aí nós já sabemos como resolver. E bom pessoal, esse foi nosso tutorial de Square One e eu espero ter te ajudado. Me conta nos comentários se você conseguiu resolver o seu Square One com esse tutorial, que eu vou ficar muito feliz de saber. E se você percebeu, os squares que eu mostrei aqui no vídeo, eles são extremamente bons, eles giram muito bem. Se você também quiser ter um puzzle incrível como esse, não deixe de acessar o site tanto da Speedcube Shop quanto da BioCube. Em ambos vocês possuem o cupom Suzane para utilizar e obter um descontinho no final da sua compra. E bom, eu me chamo Sônia Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos e o meu objetivo é te apresentar cada vez mais desse universo incrível dos puzzles. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau! Muito obrigada!